Esse mês, na revista Unesp Ciência, vamos conhecer o grupo de pesquisa em música da Renascença e Contemporânea, que fica no Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo. O grupo tem como proposta mudar as bases e os modelos para o aprendizado da música. Nossa equipe acompanhou o ensaio dos músicos e conversou com o professor César Villavicencio, diretor do grupo. O grupo de pesquisa em música da Renascença e Contemporânea é um grupo que pertence à categoria Jovem Pesquisadores em Centros Emergentes, apoiado pela FAPESP. A ideia, curiosamente, ela espelha um pouco a minha própria trajetória. Eu sempre me dediquei à flauta doce, mas sempre me dediquei à música antiga e à música contemporânea simultaneamente. E eu quero muito defender um tipo de educação que quebre as fronteiras entre os próprios departamentos, né? Me parece que nós ganhamos muito mais num departamento de música, por exemplo, quando o departamento de música erudita, de popular ou de percussão, eles transitam, né? Músicos transitam por todos eles. Os instrumentos foram criteriosamente selecionados após mais de um ano de consulta com especialistas do mundo todo. O estudo em si já é inédito, a mistura dele com a música contemporânea, porque existem peças contemporâneas feitas para instrumentos antigos, já existentes, e compositores muito famosos, Maurício Kagel, por exemplo, tem Ligeti também tem. Muitos compositores, no ressurgimento da música antiga, daquilo que é chamado de historicamente informado, que surgiu com força já na década dos 80, né? Surgiu junto do interesse dos compositores contemporâneos, da luta dos compositores contemporâneos de acharem espaço no meio para divulgarem suas obras. Tudo é enquadrado na mesma luta. Então não é de se estranhar que compositores contemporâneos tenham feito tantas peças para instrumentos antigos, que já existem. Nós simplesmente estamos continuando uma tradição que já surge no século XX. Primeiramente, fazer música é uma questão de trazer esperança, felicidade e alimentar almas, comover espíritos e ensinar comportamento, ensinar como receber, né? Ensinar como ser generoso. Eu acho que se seguirmos, né, a ideia que subliminarmente comandava todo esse tipo de música, que eram estudos feitos nas universidades sobre retórica e desenvolvimento de bom gosto, desenvolvimento de boas virtudes, né? O sujeito virtuoso era o sujeito bem visto pela retórica. Eu vejo o sujeito virtuoso, no caso da música, não como aquele que muitas pessoas entendem hoje, como aquele que toca rápido, que tem um display de velocidade, né? Verborragia, né? De notas. Não, o virtuoso é aquele que se preocupa principalmente com o ouvinte, em fazê-lo exatamente, comovê-lo, dar-lhe esperança e alimentar-lhe o intelecto, por que não também? O grupo é composto por professores e estudantes de música, e o professor César apresenta cada um deles. Aqui à direita, Pedro Ribeiro, que está tocando uma flauta contrabaixo de um dos dois concertos que nós temos no momento. Ao lado direito, Daniel, que não só é flautista, ele também fez umas composições para a gente. Ele também está tocando uma flauta contrabaixo. Seguidamente está Fábio Cury, que é professor, pesquisador adjunto do projeto, professor de fagote da USP. Ele está tocando um instrumento chamado dulciana. À direita, Andréia, que ela, na verdade, é uma aluna da Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, que veio participar do nosso projeto, está tocando uma flauta em dó baixo. À direita é Helena Zanin, que já toca com a gente há muito tempo. Ela é também aluna de licenciatura da Unesp, já formada em bacharelado. À direita, a Nayara. Nayara já participa também do nosso conjunto há muito tempo.
ela é aluna de licenciatura. À direita, a pesquisadora Paula Calegari, que é professora de flauta doce da Universidade Federal de Uberlândia, que também está ligada ao projeto de pesquisa da FAPESP. Vinícius é o próximo, que está tocando uma flauta bassetto em Fá. Vinícius acabou de defender seu TCC e deve finalizar este ano, também com uma iniciação científica com bolsa da FAPESP. Karina, uma das nossas novas alunas do curso de instrumento antigo da Unesp, ela veio de Tatuí seguir aqui estudos com a gente e está tocando uma flauta tenor. Pamela é a mais nova aquisição do departamento. Ela também vem de Tatuí e está tocando agora uma flauta tenor. Sarah Hornsby, que é a professora de flauta transversal do Instituto de Artes, e ela está tocando um traverso renascentista, um dos 5, esse é o mais agudo da família. O Renato Farias, que ele não só toca, mas ele também constrói instrumentos, está colaborando com a gente no instrumento chamado de sacabucha, que é o trombone antigo. Gostaria também de agradecer a FAPESP, esse grupo é financiado pela FAPESP, este é nosso primeiro ano na Unesp, e espero que vocês curtam os nossos resultados. Antes do ensaio com os músicos, professor César explica como funciona uma família de flautas doces. A razão deles serem feitos em famílias advém, primeiro, de uma tradição, que praticamente todos os instrumentos da Renascença eram feitos em famílias de instrumentos graves aos mais agudos. Esta é uma flauta contralto em sol. Se nós fizermos algo parecido numa flauta mais grave, como por exemplo uma tenor, som mais grave, mais cheio, sucessivamente eu posso também optar por tocar numa bassetto em sol. A bassetto em sol tem uma irmã um pouquinho maior, que é um bassetto em Fá. Um pouco maior, mas já bem mais grave o som dela. Aí depois entramos no campo das baixos. As flautas baixo em dó e as flautas contrabaixo em Fá, que é a maior que tinha. Baixo em dó, então, para exemplificar. E, finalmente, a contrabaixo em Fá. A seguir, vamos conferir a apresentação do grupo e conhecer alguns estilos de músicas tocadas no período renascentista. O Nesp Ciência volta já! Esse mês, a revista Unesp Ciência foi até o Instituto de Artes da Unesp em São Paulo, para conhecer o grupo de pesquisa em música da Renascença e Contemporânea. A primeira dança é uma dança chamada pavana. Pavana vem de pavão e é baseado no andar, né, quase que ritualístico dessa ave, a sua decoração, né, suntuosa, toda flamboyante.
é uma dança que muitas vezes era usada para funerais, inclusive. Ele tem um tom meio processional. Nós vamos fazer primeiro uma versão com todo o nosso instrumentário. Daí eu vou lhes explicar por que nós vamos mudar o instrumentário para tentar fazer com que a pavana ilustre com mais determinação e profundidade as suas características. Agora nós vamos fazer uma das coisas mais instigantes desta pesquisa, provavelmente também a coisa mais divertida de se fazer, que é esculpir o som de acordo com o caráter da peça. Após uma breve consulta aqui com os músicos, nós decidimos fazer um crescendo de sons durante a pavana, né? Utilizando primeiramente os sons mais graves e mais suaves, acrescentando os instrumentos graves que são mais poderosos, incluindo depois os instrumentos que têm o registro mais agudo e para o final fazendo um decrescendo para que a pavana soe mais como uma coisa cerimoniosa do que uma coisa celebrativa. A seguir, executaremos uma dança que é
costumeiramente tocada após a pavana, para levantar os ânimos. Ela chama galharda, e é uma dança que se caracteriza pelos dançarinos, ao contrário da pavana, levantarem os pés do chão na hora de dançar. A pavana é uma dança onde os dançarinos mais arrastam os pés fazendo os passos. A seguir, vamos interpretar a galharda com uma outra instrumentação que visa reforçar os efeitos que ela pretende passar, que são efeitos de mais alegria, dos pulos naturais que os dançarinos fazem. E para isso a tendência é escolhermos instrumentos mais agudos do que os instrumentos graves. A gente vai ainda usar esses instrumentos graves, mas de maneira mais comedida. A seguir, vamos conhecer algumas curiosidades sobre dois instrumentos da época, o sacabucha e o dulceana. Além disso, vamos apreciar outro estilo musical, o bassi dance. O Nesp Ciência volta já! O Nesp Ciência desse mês foi até o Instituto de Artes da Unesp de São Paulo conhecer o grupo de pesquisa em música da Renascença e Contemporânea, que tem uma nova forma de ensinar e aprender música. Um dos instrumentos usados pelo grupo é a dulceana. O nome dulceana, ela vem do fato desse instrumento ter aparentemente um som doce. Então, na Renascença, existiam instrumentos que tinham um som muito mais penetrante e que eram instrumentos usados, por exemplo, para solenidades ao ar livre, mesmo para batalhas, para cerimônias com grandes multidões. E esse instrumento aqui era um instrumento que ele era usado para coisas dentro de palácios, de igrejas, né? Então para música feita dentro de 4 paredes. Mas esse instrumento, ao mesmo tempo que era chamado de dulciana, de dolce suono, também era chamado de fagote. Ele é um instrumento feito numa peça inteiriça, né?
e com uma dobra aqui. Então aqui a gente tem uma cortiça, né? No fagote moderno a gente tem um tubo metálico em forma de U que faz essa conexão. Então o instrumento que parece relativamente pequeno aqui, na verdade ele tem o dobro desse tamanho aqui, porque é um instrumento dobrado. E é a palheta que é a responsável pela produção do som. Ela vibra com o passar quando o ar passa por ela. Se eu soprar o tubo sem a palheta, não sai nenhum som. Essa transição de um tubo ao outro, ela é simplesmente feita pela própria madeira, pelo corpo da madeira, e aqui ela é vedada a passagem com uma cortiça que impede então que o ar vaze por aqui. E ele retorna passando por essa curva, ele retorna por esse lado mais grosso, mais largo do tubo e sai pela campana. No caso da dulciana, uma campana bastante pequena. No caso do fagote, que tem uma tessitura que se alonga até o si bemol grave, ela é um pouco mais comprida. Outro instrumento curioso é o sacabucha. Esse instrumento é o sacabucha, é um trombone barroco. Esse instrumento tem uma característica muito importante. Ele é o precursor do trombone moderno. Porém, ele exige uma técnica específica para se executar. Os sacabuchas, eles são instrumentos que, pensando em 4/4 de todo o comprimento dele, 3/4 deles são tubos paralelos e somente aqui, a partir da campana, é que ele começa a ficar cônico, formando esse sino e abrindo e formando a campana. Então o som dele é um som um pouco mais velado, aveludado, comparado com os instrumentos modernos. Embora exista um mito de que os instrumentos antigos, os instrumentos barrocos, são instrumentos que eram instrumentos precários, instrumentos com defeito comparados com o instrumento moderno, pelo contrário, eu acho que os instrumentos modernos, o que aconteceu na evolução do sacabucha para o trombone? O trombone ele foi ganhando uns tubos mais largos, calibre mais largo, e ele, como eu falei, nessa proporção de 3/4 paralelos, ele, a partir da metade do instrumento, ele passou a ser cônico, para ele ter as projeções para a execução das obras de Beethoven, Tchaikovsky. Eu sou músico de sinfônica há mais de 2 décadas e eu só fui entender algumas coisas da música moderna, da música clássica, da música romântica, depois que eu comecei a ter contato com a música antiga e com os instrumentos antigos. Agora vamos conhecer o Bassi Dance. Bassi Dance é uma dança precursora daquela primeira que nós ouvimos, que nós tocamos, a pavana. E é também uma dança que desliza os pés dos dançarinos no lugar de pular. Ela tem uma característica parecida com a pavana, embora ela seja um pouquinho mais animada e ela está em tempo ternário e não em tempo binário que nem a pavana.
Agora, na base dance, a gente vai mudar ligeiramente a instrumentação para fortalecer o caráter novamente. Principalmente decidimos tirar alguma das flautas agudas por algum tempo para prevalecer aquela coisa mais aveludada característica do som da base dance. Para encerrar, o professor César resume o que a música significa para a sua vida. Não é só fazer música, é ensinar o ser humano a ser mais feliz, na verdade. O Unesp Ciência fica por aqui. Vale lembrar que todas as matérias podem ser lidas no site da revista Unesp Ciência. É só acessar www.unespciencia.com.br. Até a próxima!